Você sabe o que é ayahuasca? E por acaso alguma vez na sua vida você já teve vontade de experimentar isso, mas por algum motivo teve medo? Nesse vídeo eu vou te explicar como foi a minha experiência com a ayahuasca. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Porque toda semana eu trago pelo menos 2 vídeos para te ajudar a se conhecer, se entender e, quem sabe, destravar alguma coisa aí dentro da sua mente que hoje esteja te impedindo de alcançar um objetivo melhor, de ser uma pessoa melhor. Pessoal, antes de mais nada, é bom lembrar que eu não tô aqui para fazer apologia a nada, dizendo que as pessoas devem ou não experimentar ayahuasca, devem ou não provar. O meu único objetivo aqui é informar sobre como foi a minha experiência e dar a minha opinião. Então vamos lá. Antes de falar de mim, eu acredito que seja muito mais importante a gente começar falando sobre ayahuasca. Mas afinal, o que é ayahuasca? A ayahuasca é um composto produzido a partir de 2 ervas extraídas lá da Amazônia, um cipó chamado mariri e uma folha chamada chacrona, que tem na sua composição uma substância chamada dimetiltriptamina, ou a famosa DMT. A ayahuasca é utilizada para diversas finalidades em contextos diferentes. Então tem aquele contexto religioso, utilizado como, por exemplo, no xamanismo, no santo daime, e também tem aquelas pessoas que são curiosas e muitas vezes buscam resolver um problema, seja ele um problema físico, um problema emocional, um vício, entre vários outros. A ayahuasca ela é muito utilizada em grupos indígenas xamânicos para ampliar a consciência e obter uma percepção diferente da realidade. Essa substância é um psicoativo muito potente, mas os seus efeitos eles não são percebidos porque o DMT ele é metabolizado dentro do nosso corpo através de uma enzima chamada monoamino oxidase. No entanto, se o DMT for misturado à beta-carbolina do cipó do mariri, as enzimas monoamino-oxidase ela é inibida. Então, o DMT ele pode sim chegar até o nosso cérebro, fazendo com que a gente eleve os níveis de serotonina, noradrenalina, dopamina, provocando todos aqueles efeitos conhecidos pela ayahuasca. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta nada você tomar de forma isolada o chá da folha ou do cipó, você precisa tomar os 2 juntos. Por quê? Porque um produz o DMT e o outro produz o inibidor da enzima que prejudica o acesso do DMT ao nosso cérebro. E você pode estar se perguntando, mas Bruno, quais são os efeitos da ayahuasca no nosso corpo? São vários os efeitos, tá? A gente tem ampliação da consciência, percepção diferente da realidade, visões que você pode ter de pessoas ancestrais, miragens, né? A famosa miração, que são os coloridinhos, assim, que eu já vou falar mais adiante. Tem algumas pessoas que têm alguns processos de limpeza, como por exemplo vômito, diarreia. As pessoas que normalmente buscam a ayahuasca, elas vêm com uma finalidade de curar traumas do passado, autoconhecimento, às vezes uma forma de largar algum vício, alguma droga, como por exemplo o cigarro, álcool, entre outras finalidades. E agora talvez você esteja se perguntando, mas Bruno, e você? Por que usou a ayahuasca? Pessoal, eu ouvi falar desse chá da ayahuasca há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu acho que eu vi numa reportagem da TV e eu tive um preconceito absurdo. E na hora, quando eu vi aquilo e ouvi falar sobre a ayahuasca, eu fiquei pensando, meu, esse povo é doido, é um bando de drogado, esse povo aí tá buscando Deus no lugar errado. Pois é, mordi a minha língua. 8 anos atrás eu conheci a minha atual esposa, Érica, e pouco tempo depois eu descobri que ela fazia uso da ayahuasca com o intuito de tratar uma depressão que ela carregou por mais de 10 anos na vida dela. Da mesma forma, quando eu fiquei sabendo que ela fazia uso da ayahuasca, eu quase terminei meu relacionamento com ela, eu fui grosso, eu fui estúpido, eu virei as costas e fui embora. E o que aconteceu? Depois disso, óbvio, a gente se acertou, o tempo foi passando, eu conheci a hipnose, a hipnoterapia, entre vários outros métodos terapêuticos, e eu fui abrindo a minha mente para novas possibilidades de tratamento, para novos métodos diferentes que pudessem de alguma forma ajudar as pessoas e, claro, me ajudar a resolver as minhas questões também. Até que um certo dia, depois de muito pesquisar, depois de muito estudar, de conversar com várias pessoas e realmente entender de verdade o que era a ayahuasca, eu resolvi dar uma chance de conhecer melhor. E aí eu conheci um casal que já fazia uso da ayahuasca na casa deles há um certo tempo, eles reuniam um grupo de pessoas, tirando toda a parte religiosa, e eles resolveram me convidar para participar. E como é que foi, pessoal? Eu cheguei lá na casa deles, uma casa normal, aí tinha assim vários colchonetes no chão da sala, ele tirou sofá, tirou tudo e colocou vários colchões e colchonetes assim para que as pessoas pudessem deitar ali. Então a única coisa que tinha ali era os colchonetes,
uma mesinha com um computador, uma caixinha de som e uma garrafa com um líquido escuro que mais parecia um suco de açaí. Aí eu esperei as outras pessoas chegarem, cada um ficou no seu colchonete, o rapaz que ia conduzir o processo, ele deu algumas instruções, dizendo o que a gente podia fazer, como é que ia ser, explicando onde era o banheiro, caso a gente precisasse, para vomitar, para fazer o número 2 também. Aí organizou aquele processo ali dizendo que ele ia servir um copinho de café para cada uma das pessoas e nós tomaríamos todos juntos ao mesmo tempo. Então a única coisa que eu tinha que fazer é esperar todo mundo se servir, tomar junto, deitar, fechar o olhinho e esperar o processo acontecer. Sem conversar, sem bate-papo, sem nada. Só aproveitar e curtir o processo. E foi exatamente o que eu fiz. Todo mundo se serviu, peguei meu copinho, fiquei de pé do lado do meu colchonete esperando todas as outras pessoas se servirem. Aí nós decidimos tomar juntos e tomamos. Pessoal, eu não sei descrever o gosto daquilo que eu tomei. Tá? Teve gente que diz, é docinho, parece um cappuccino. Eu não sei. Para mim parecia que eu tinha tomado um suco de terra com um galho de árvore e folha, sei lá, era uma coisa absurda, meio ácida, pinicava a língua. Eu não sei explicar, não sei definir o que eu senti quando eu tomei aquilo. Pra você ter uma noção, depois que eu tomei, eu fiquei uns 10 minutos só assim, ó, sentindo aquele gosto horrível e aquele cheiro, sei lá, que não dá pra definir. Em resumo, aí eu deitei, fechei os meus olhos e esperei o processo acontecer. Pessoal, como eu já conhecia a hipnose, a auto-hipnose, eu resolvi fazer uma auto-hipnose depois que eu bebi para justamente aumentar minha capacidade de foco e concentração, acreditando que o processo seria melhor dessa forma. E sabe o que foi mais interessante? Eu não conseguia me focar em nada. A minha mente começou a parecer um foguete, indo para todos os lados, pensando em tudo. Aí eu falava, não, peraí, eu vou focar nisso aqui. De repente eu estava pensando em outra coisa. Não, eu vou focar nisso aqui agora. De repente a minha mente já estava em outro lugar. E foi assim o processo inteiro. Eu fiquei muito inquieto, muito agitado. Pessoal, e o mais interessante foi que daqui a pouquinho, eu deitadinho de olho fechado, eu comecei a perceber algumas luzes coloridas em formato geométrico, sabe? Para quem nasceu antes dos anos 90, né, que tem ali os 30 e poucos anos, assim como eu, talvez conheça aquele caleidoscópio, que era um pequeno cilindro assim, que tinha um vidro na frente, um vidro atrás e dentro tinha umas pecinhas coloridas que você colocava o olho assim, ia girando e ela ia formando novas combinações assim, dessas figuras geométricas, era bem legal. Aí tava lá eu deitadão, vendo aquelas formas geométricas coloridinhas, esperando ter algum insight, esperando alguma questão terapêutica, esperando aparecer alguém para eu conversar ali dentro da minha mente, assim como é dentro do processo, né, da hipnoterapia, e assim como eu esperava depois de ter ouvido várias e várias pessoas que já tiveram uma experiência com a ayahuasca. E o que aconteceu? Nada. Aí eu esperei mais um pouco e nada também. Aí depois que passou uma hora, o rapaz que estava conduzindo o processo perguntou se alguém queria repetir. Aí eu falei, já tô aqui, né? Vamos lá. Fui lá, peguei mais meio copinho e pum, pra dentro de novo. Aí passou um tempinho, parece que eu entrei num transe bem profundo e a minha mente começou a viajar como se eu não tivesse mais ali. Mas da mesma forma eu estava pensando num monte de coisa ao mesmo tempo, sem conseguir me focar em nada, a minha mente estava inquieta, agitada de novo. E como é que funciona o contexto geral ali? Você bebe, deita e fica esperando o processo acontecer. Não tem padrão, cada pessoa diz que ele acontece de uma forma diferente. E nisso o rapaz que está conduzindo lá o processo, ele coloca uma música bem alto, né? Bem alta assim, uma música alta pra gente ouvir. Aí ele coloca um MPB, aí daqui a pouco ele coloca umas músicas com umas batidas e parece que a música vai conduzindo o seu processo e você percebe os seus sentidos mais aguçados, assim, sabe? O seu ouvido fica mais sensível, a tua pele fica mais sensível. Vamos esperar o ônibus agora. E o que aconteceu? O processo acabou, as pessoas se levantaram, começaram a compartilhar suas experiências todas felizes e depois que todo mundo estava super bem, eu comecei a passar mal. Eu fui pro banheiro, vomitei um monte, fiquei estragado e fui embora. E essa foi a minha primeira experiência com a ayahuasca. Mas fica tranquilo porque a história não acaba por aí não, tá? Eu não fiquei contente e resolvi me dar uma outra chance depois. Pessoal, só para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou resumir um pouquinho a história, tá? Eu bebi ayahuasca 8 vezes. Da primeira à 7ª vez eu não senti absolutamente nada. Eu só ficava irritado por não ter tido a tão famosa experiência que todo mundo falava, com a minha mente inquieta o tempo inteiro, mais focada nos barulhos de tudo que acontecia ao meu redor,
do que basicamente no meu processo. Eu já estava pensando de verdade em desistir, já achando que esse negócio não era para mim. Talvez eu não me conecte com isso de alguma forma, talvez não seja para mim, não é para eu ter uma experiência, talvez eu não esteja precisando tanto assim, sei lá. Até que num outro dia, uma amiga minha que faz uso de ayahuasca há anos me convidou a conhecer um rapaz que ele tem uma pegada um pouco diferente, assim, uma pegada um pouco mais xamânica, que ele já foi pro Chile, já foi pro Peru, já foi pro México, pro Amazonas e já fez esse processo 1 milhão de vezes. Ele conduz esse processo em vários países. Aí eu pensei, ok, não deu até agora, vamos lá, né? O que eu tenho a perder? Pessoal, nessa última vez eu fui numa chácara aqui no interior de São Paulo, um lugar lindo, inteiro gramado, com piscina, bem arrumado mesmo, assim, sabe? As árvores bem podadinhas, bem cuidado. E aí a gente ficou num salão redondo, todo de piso, cheio de janela em volta e lá em cima, né, tinha um buraco que eu já vou explicar por quê. Porque dentro desse salão, no meio dele, tinha umas madeiras que eles iam acender uma lenha, ia fazer uma fogueira ali e a fumaça era puxada lá para cima. Aí da mesma forma, ele explicou o processo, serviu todas as pessoas, disse como seria e a gente tomou, todo mundo junto, deitou e ficou quietinho assim como foi a minha primeira vez. Pessoal, isso aconteceu, era mais ou menos meio-dia, sabe? E o processo leva ali em torno de 30, 40, 50 minutos, dependendo de cada pessoa, para começar a fazer efeito. 1 hora depois, de repente, adivinha o que aconteceu comigo? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. E a mente já fica naquele padrão, caramba, não é pra mim, que saco esse negócio, sei lá. E você começa a pirar, alucinar, né, achando que aquele negócio não é pra você e você nunca vai ter aquela experiência que você espera tanto. Mas sabe o que aconteceu? De novo eu pensei, já tô aqui, que saco, eu vou repetir e eu vou tomar esse negócio até acontecer alguma coisa. E foi basicamente o que aconteceu. Eu levantei, fui lá e perguntei, posso repetir? Ele falou, pode. Tomei mais um, pum, pra dentro. Aí voltei lá pro meu colchonete, fechei meu olhinho, cobri o meu rosto e fiquei esperando o processo acontecer. De repente, aquelas figuras geométricas mais uma vez começaram a aparecer e eu entrei num transe muito, muito, muito profundo. E de repente, algo diferente aconteceu. Pessoal, sabe quando você tá de olho fechado ou mesmo olhando para a parede, pensando na vida e você fica conversando consigo mesmo, fazendo umas perguntas, como seria se isso acontecesse? Como seria se eu fizesse tal coisa, né? E etc. Sabe quando isso acontece com você? Agora, imagina você fazer a pergunta e de repente você ouvir a resposta. É disso que eu tô te falando. Você não tá entendendo o que aconteceu. Era mais ou menos assim, eu perguntava, caramba, parece que esse processo tá diferente. E a vozinha lá no fundo dizia, tá sim, e aguarde porque é apenas o começo. Eu falava, caramba! E era uma voz muito alta, assim, é difícil de explicar. É difícil de explicar porque o mais louco é que eu sabia que era eu mesmo respondendo pra mim. Aí eu comecei a ter altos bate-papos comigo mesmo. E eu tava de calça de moletom e meia e começou a vir à minha mente assim, cara, que vontade de dar uma volta nessa chácara aqui, mas eu queria andar descalço. Aí já me veio a minha vozinha chata dizendo, mas você tá de meia branca, você vai sujar tudo. Aí veio aquela voz diferente dizendo assim, cara, é só uma meia. Joga fora essa meia, compra outra, lava, faz o que você quiser, mas levanta daí e vai dar a sua volta que você quer tanto. Aí eu pensava, caramba, é mesmo, faz muito sentido, né? E a vozinha lá de novo. Você se importa muito com a opinião das outras pessoas sobre você mesmo. E isso te impede de ter uma vida muito melhor, uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Você tem que trabalhar esse seu ego que fica o tempo inteiro mostrando alguém que você não é. Pessoal, você não tá entendendo. Você não tá entendendo o sermão que eu tomei de mim mesmo dentro desse processo. Foi só porrada pra todo lado. E aí, de repente, começaram a aparecer algumas pessoas na minha mente. Sabe, pessoas que de alguma forma você já magoou na sua vida, seja uma ex-namorada, um colega de trabalho, ou mesmo um bullying que eu fiz quando eu estava na terceira série lá, quando eu estava no prézinho, eu colhei o chiclete no cabelo de um menino, começaram a aparecer todas essas pessoas, como se elas estivessem numa fila, assim, uma fila gigante, e me veio uma sensação de culpa, de peso, sabe? E o que eu fiz nessa hora? Como um bom terapeuta que sou, eu comecei a pedir perdão para todo mundo, para minha ex-namorada, para minha mãe, para o meu pai, para o meu amigo, para o rapazinho que eu colhei o chiclete no cabelo, pro cachorro que eu chutei quando eu era criança, pra todo mundo eu comecei a pedir perdão e era uma coisa muito exaustiva, assim, sabe? Não parava um atrás do outro, assim, me perdoa, me desculpa, eu não tive a intenção, era...
Era só o que eu sabia fazer naquele momento, era o que a minha programação mandava eu fazer, e etc, etc, etc. Meu, foi infinito, não acabava mais. E não contente, depois que eu já estava cansado, esgotado de tanto pedir perdão para todas essas pessoas que de alguma forma eu já magoei, apareceu uma outra fila de gente na minha frente assim. Só que foram pessoas que de alguma forma, em algum momento, me magoaram, fizeram algum mal para mim. Teve a gerente, que eu sempre falo nos meus vídeos, aquela gerente do banco que fez assédio moral comigo. Teve aquele rapaz que fez bullying comigo na escola, que me batia, que me humilhava, que me machucava. E mais uma vez, o que eu fiz agora? Eu comecei a perdoar todas essas pessoas, porque eu não quero levar nada disso para minha vida. Eu comecei, cara, tá tudo bem, eu te entendo, eu te perdoo, era o que você sabia fazer, era a pessoa que você era naquele momento, e eu entendo que isso tem algum motivo. Provavelmente alguém fez isso com você e a forma como a sua mente entendeu de lidar com aquilo foi repetindo aquele padrão para que você se sentisse melhor, para que você se sentisse maior. Então assim, eu fui o meu terapeuta dentro do meu processo. Então veio pai, veio mãe, veio a Érica. Meu, pensa num processo longo, pesado, perdoando todo mundo, pedindo perdão, acertando todas as contas. Aí depois de ter perdoado e pedido perdão para todas essas pessoas, aquela vontade de levantar continuou muito intensa. E eu já tava de saco cheio, eu falei, eu vou levantar. Foda-se essa meia. Arranquei a meia, joguei pro lado e fui andar descalço lá na chácara. Atrás desse salão redondo que eu tava, tinha uma piscina, sabe? Uma área com uma rede. Eu deitei nessa rede, pessoal, e eu fiquei olhando pro céu assim, e o céu tava começando a nublar, formando umas nuvens assim, e me veio uma sensação tão boa, uma sensação de gratidão pela vida, uma sensação de amor pelo próximo, sabe? Não dá pra explicar, é só passando pelo processo. Aí começou uma chuva bem fininha, eu fui lá, deitei do lado da piscina, coloquei a mão dentro da água assim, e fiquei ouvindo aquela chuva caindo dentro da piscina, aquelas gotinhas em mim. Meu, foi uma viagem, pessoal, não tem como te explicar. Em resumo, depois eu ainda acabei entrando na piscina. E na hora que eu entrei na piscina, tinha um besouro se afogando lá, eu tirei ele da água, coloquei ele pra fora assim, fiquei olhando pra ele um tempão, sabe? E aquela sensação de gratidão por tudo aquilo que eu tava vivendo naquele momento, sabe? Uma sensação boa de gratidão pela vida, de amor pelo próximo. É uma conexão tão grande consigo mesmo, com o outro, com a natureza, que chega a ser difícil de explicar em palavras, de contextualizar. E para resumir, esse vídeo não ficar tão longo, e finalmente foi assim que aconteceu a minha experiência com a ayahuasca. Lembrando mais uma vez que eu não tô aqui para te incentivar nada, dizendo se você deve ou não fazer alguma coisa, eu tô apenas compartilhando a minha experiência. Mas se da mesma forma você quiser entender um pouco mais, conhecer ou quem sabe experimentar, antes de mais nada, é importante que você busque um lugar com pessoas de confiança que tenham muito conhecimento sobre esse preparo para que você faça uso da melhor forma possível e tenha uma experiência incrível. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com 2, 3 amigos. Não te custa nada e você me ajuda bastante a fazer com que esse canal cresça. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!